Bitcoin atinge all-time high enquanto o mundo não para de falar sobre o risco econômico do Japão e como o novo carry trade pode fazer com que toda a economia dos Estados Unidos e, de certa forma, do mundo tenha um novo crash, digamos por assim dizer, parecido com o crash que nós já tivemos do carry trade no ano passado. No vídeo de hoje, eu vou tentar explicar para vocês o que está acontecendo em relação ao Japão, por que isso pode afetar os Estados Unidos e por que a preocupação geral dessa contaminação e como essa implosão interna do Japão pode afetar o setor de criptomoedas também. Então, no vídeo de hoje a gente vai explorar um pouquinho esses assuntos para que a gente possa comemorar o time high, mas que nós também saibamos quais são os riscos que estão circulando, digamos assim, no cenário econômico, tá certo? Sem grandes enrolações, a gente já vai direto pro conteúdo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, curta, deixe seus likes e bora! Bom, todas as manchetes atuais, né, são relacionados a esses tumores, a esses temores relacionados ao mercado de títulos japoneses, né, e as implicações globais disso. Esses medos que o pessoal tem, que o mercado está sentindo nesse momento em relação ao novo carry trade. Se você não sabe o que é carry trade, não lembra, mostrando aqui, né, meu site, secondb.week, aqui nós temos uma aba chamado Ice Crash, né? E aí a gente pode entrar aqui para ver vários dos crashes que o mercado tem e vive, né? E a gente pode ver aqui, ó, especificamente, então, entre o dia 29 de junho de 2024 e 5 de agosto, né? Então, o Bitcoin foi de $70 mil para $50 mil, uma queda de 30%, exatamente por conta do carry trade japonês. Então, é um temor de que isso aqui que aconteceu nesse momento esteja para acontecer novamente. Então, nós já conhecemos, digamos assim, um pouquinho desse risco, mas se você não sabe, vou dar uma explicação geral. Basicamente, o Japão teve durante muito tempo uma taxa de juros zero. Ou seja, você podia pegar dinheiro emprestado e a taxa de juros era zero. Então, o incentivo para se emprestar dinheiro, a taxa de juros zero, era muito alta e isso fez com que o mundo se alavancasse utilizando a economia japonesa, em certo sentido, né? Então, eles pegavam empréstimos no Japão, comprava várias outras coisas no mundo e, né, depois eles poderiam vender esses ativos que eles compraram ou até só o lucro desses ativos e pagar o investimento porque os juros era muito baixo. Porém, o Japão começou a subir a sua taxa de juros e assim que ele começou a subir, nós tivemos o carry trade, né? Esse evento em que o mundo passa por uma desalavancagem, porque esse monte de empréstimo que foi pego, né, inicialmente com a taxa de juros zero, começa a ter uns juros, né? Então, essa é a grande preocupação, foi a grande preocupação do carry trade. Mas o grande problema, né, que estamos vivendo nesse momento é que ninguém mais está interessado nesse momento em comprar os títulos do governo japonês, né? E aí aqui uma explicaçãozinha básica, né, de como funciona a questão dos treasures, né, do tesouro. O preço do tesouro, o preço dos títulos, né, de governo, eles são sempre inversamente proporcionais ao yield, né, ao juros pago. Então, sempre que os juros sobem, o preço desses ativos cai, e quando o preço desses títulos, né, quando o preço desses títulos sobe, os yields caem. Como ninguém está interessado em comprar os títulos, o que precisa acontecer? O governo precisa oferecer maiores juros para que as pessoas possam ter algum interesse em comprar esses ativos e para que eles continuem conseguindo bancar ali os seus respectivas promessas, digamos por assim dizer, né? Então, o governo tem todos os seus respectivos, as suas dívidas, né? Ele paga juros para que as pessoas comprem essa dívida e aí depois vai repagando as pessoas que compraram isso e a economia vai funcionando. Porém, como a economia do Japão está muito ruim, ninguém mais quer comprar esses títulos. Então, o que acontece?
os yields, né, os juros relacionados a esses títulos, eles precisam subir. Só que ele tá subindo muito para tentar encontrar um equilíbrio, né? Um juros tão alto que façam que as pessoas voltem a se interessar por esses títulos. Então aqui, tá no gráfico semanal. Olha que loucura que tá acontecendo com os títulos que tá acontecendo com os yields dos títulos de 30 anos do Japão. É uma subida, assim, realmente impressionante. Se a gente pegar aqui no gráfico diário, a gente consegue ter um pouco de noção da magnitude desse problema, né? Em abril as coisas começaram a piorar, mas a gente teve um crescimento, assim, exponencial acontecendo ontem. E aí o ponto é, por que isso, de alguma forma, afeta a economia dos Estados Unidos? E por que isso seria um problema, né? Por conta disso aqui, meus queridos. O Japão é o maior detentor de títulos do governo dos Estados Unidos no mundo. Isso significa que, caso as coisas piorem muito lá, eles podem querer vender os títulos do governo americano. E isso, inclusive, já foi... tá aqui, ó, ele já foi explícito, né? Então, o ministro das Finanças do Japão disse que vender os tesouros dos Estados Unidos é um cartão, né? É uma opção que está sobre a mesa. Recentemente, né, ele também disse que a condição financeira do Japão está pior do que a Grécia, quando teve a sua respectiva crise financeira. E tá todo mundo preocupado com essa crise fiscal que está acontecendo lá. E qual é o ponto? Se o Japão precisar vender os títulos do governo dos Estados Unidos, acontece exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque daí a pessoa vai querer vender os títulos, o preço vai cair e o yield vai subir. E é exatamente isso que o Trump não quer que aconteça. Por quê? Porque o Trump tem um monte de dívida para pagar esse ano, tá? Então, as duas únicas coisas que nós sabíamos que o Trump queria, e por isso, inclusive, a gente considera que ele fez tudo da forma, né, que ele fez, era a queda dos títulos e a queda do dólar como um efeito marginal ali para incentivar o comércio dos Estados Unidos. A queda do dólar, que seria bom, mas não tão bom, está acontecendo, né? Definitivamente, aqui o DXY está caindo, mas mais importante seria realmente a queda dos yields, tá? Para que o governo dos Estados Unidos pudesse pagar sua dívida com juros menores. Mas, devido a uma espécie também de contaminação desse medo relacionado ao Japão, os yields dos títulos estão subindo muito novamente, tá? Então aqui, ó, a gente até pode ver aqui, esse movimento aqui foi dia 7 de abril. Vamos ver aqui do Japão, que teve aqui, ó, 8 de abril, tá vendo? Então, assim, muito próximo também, né, esses movimentos aqui acontecendo entre as duas economias. E aí aqui entra uma coisa que eu acho que é uma espécie de trigger, digamos assim. Então, nós tivemos o carry trade, né, acontecendo. Então, vamos olhar aqui de novo. O carry trade aconteceu 29 de julho de 2024. O que a gente pode fazer aqui, ó? Vamos voltar aqui para julho de 2024. Qual que foi mesmo? 29 de julho. Então, aqui, ó. Isso aqui, tá? Foi o momento do carry trade. E quando a gente olha, né, que aí foi o momento em que a gente teve carry trade, teve uma queda aqui do título americano, mas a gente pode olhar o que aconteceu aqui, ó. Olha só. As ações despencaram, tá? Então, quando a gente olha o movimento do mercado de ações, ó, foi uma queda aqui de 10%, tá? E quando a gente relembra, né, o que aconteceu com o Bitcoin, também, né? Foi aqui o carry trade também, né, 29. Foi essa queda aqui também, tá? Aqui no Bitcoin, então, né, aquela queda que eu mostrei pra vocês de 30% relacionado ao carry trade. Porém, eu acho que existe um aspecto que é uma coisa um pouco diferente aqui, né? Claro que, se existir um grande problema econômico mundial, igual sempre, todos os ativos tendem a sofrer, menos o ouro, né, teoricamente. Vamos ver o que aconteceu com o ouro nesse momento do carry trade. Ó. Julho.
Aqui, ó. Tá vendo? O ouro, quando teve carry trade, foi... Ah, não. Julho. Aqui. Ó. O ouro, quando teve carry trade, não sofreu nada. Então, dentre esses ativos, foi o único que não sofreu. Mas o que eu acho que é interessante em relação a esse momento é que talvez as coisas podem ser um pouco diferentes, tá? Não pros títulos americanos, né? Então, a gente até teve essa entrevista aqui que ficou bem famosa, né? Dessa moça dizendo que, na perspectiva dela, né? Os títulos continuam sendo um mercado profundo e líquido, mas, né, os investidores vão exigir taxas mais altas, que é tudo o que o Trump não quer e não precisa, e que pode fazer com que ele volte a agir, digamos, um pouco impulsivamente novamente, tá? Para conseguir pagar as dívidas, que é gigantesco, né? Todo mundo sabe o tamanho da dívida do governo dos Estados Unidos. E quando a gente olha a situação geral, né? Aqui acho que sintetiza bem como tudo tá um pouco estranho. E aqui, pra mim, é o ponto essencial, né? Quando a gente pensa no passado, a gente pensa nos títulos do governo dos Estados Unidos subindo, normalmente quando eles subiam, as ações e os ativos de risco, tal como o Bitcoin, eles tendem a cair, porque daí a gente tem um porto seguro bom, digamos, né? Tem ali pessoal pagando muito bem para você manter dólares, então as pessoas saem do ativo de risco e fica nessa renda fixa confiável. Mas o que a gente está vendo agora é exatamente um momento de erosão global em relação à confiança dos países e a confiança de que esses países consigam melhorar de forma substancial as suas economias. E por isso que tudo tá extremamente estranho, porque a gente tá vivendo um momento um tanto quanto sui generis, né? E aí nós temos ações subindo como se a guerra comercial tivesse acabado, o ouro subindo como se a guerra comercial, né, tivesse aumentando, os rendimentos subindo como os Estados Unidos tivesse evitado uma recessão, os preços de petróleo caindo como se eles tivessem entrado numa recessão, os índices de dólar americano caindo como se a inflação tivesse acabado e o Bitcoin subindo como se a inflação estivesse subindo novamente, né? Então, cada um deles dando um sinal diferente do que nós conhecíamos historicamente. E esse é o ponto. Eu acho que o mundo que nós conhecíamos historicamente, ele talvez não exista mais, ou ele talvez vai demorar para voltar de alguma forma, né? E aí, muito da minha percepção, eu concordo muito com essa perspectiva desse cara, né? E eu acho que ele sintetizou lindamente o ponto, né? Todos esperavam o controle ali, né, dessas curvas de taxa de juros. Mas o Japão tentou e não deu certo, né? A gente tá vendo que ele não tá conseguindo controlar ali. E nesse momento nós estamos vendo uma implosão espetacular do mercado de títulos acontecendo bem na nossa frente. Agora, todos os bancos, fundos de pensão, seguradoras japonesas que confiaram no Banco Central do Japão estão segurando um enorme saco de excrementos em chamas. E se esse é o resultado final, né, desse controle da taxa de juros, porque qualquer investidor racional deteria a dívida soberana de nações severamente endividadas. E aqui, gente, é o ponto de tudo, né? Então, o que nós estamos falando? Existe uma crise de confiança gigantesca acontecendo no Japão, que também é, de certa forma, a mesma crise de confiança que está acontecendo nos Estados Unidos. Essa crise de confiança exige que o rendimento dos títulos suba, porque o preço dos títulos estão caindo, então as pessoas exigem mais rendimentos. Esses rendimentos fazem com que a própria dívida fique mais difícil de pagar, mas a questão é, por que diante da situação macroeconômica em que nós esperaríamos esse aumento da taxa de juros, esperaríamos que nesse cenário as pessoas sairiam dos ativos considerados de risco, por que as pessoas iriam para a dívida de nações que estão endividadas? É um paradoxo ir para esses títulos nesse momento, né? É possível que a música esteja parando e estejamos prestes a pular direto para o final. A credibilidade do Banco Central está sendo destruída em tempo real. E cada vez que esses bancos centrais tentam fazer alguma coisa, parece que dá mais merda, né? Então, os escassos ativos de reserva neutra, como o Bitcoin e ouro, precisam ter seus preços reavaliados drasticamente para mais alto, para refletir um mundo onde os investidores, de repente, percebem em massa que a dívida soberana não tem valor sem o respaldo da maior pressão de dinheiro que o mundo já viu, né? Sem que mais liquidez seja injetada.
estouro da bolha da dívida soberana global e fuga de capital para o Bitcoin. Não é mais uma profecia, é uma observação. Da minha perspectiva, a gente está realmente vendo isso acontecer. Claro que pode ser de forma mais drástica ou menos drástica, e formas mais drásticas, talvez, no curto prazo, afetem também o Bitcoin. Eu acho que o ouro, nesse cenário, ele vai ter um efeito, ele vai reagir melhor, pelo menos no primeiro momento, se a gente tiver um novo carry trade. Mas é um momento sui generis em que os títulos, eles perdem. Talvez eles vão perder, pela primeira vez em décadas, o título de ativos seguros. E nós vimos isso nos reports de final do ano da BlackRock. Nós estamos vendo isso vindo dos maiores investidores do mundo já há um tempo, mas parece que é um momento em que isso realmente está acontecendo e que os yields precisam subir muito para que as pessoas estejam dispostas a segurar esse papel estatal que é baseado em dívida, em dívida, em dívida. Então, claro que carry trade, essa situação de implosão econômica global, ela tende, ou da perspectiva histórica, tenderia a afetar também o Bitcoin, mas é um momento muito diferente em que todo mundo talvez possa acordar e pensar: a economia da forma como a gente estava vendo antes não faz sentido. E por isso que, diante desse cenário dos yields hoje subindo, quando a gente olha aqui o desempenho das ações, né? Então, nós temos a SP500 em menos 1,40 e... Opa, peraí. Caindo drasticamente, né? Então, um dia bem negativo pro SP500, 1,44% negativo, com os títulos do governo americano subindo 2%, e é exatamente nesse cenário, né, com os yields do Japão também subindo, e é nesse cenário que o Bitcoin atinge all-time high. E tá, nesse momento, a $108.400. Então, é extremamente significativo que nós tenhamos all-time high no meio desse caos econômico, porque é para isso que o Bitcoin foi criado. Então, eu sei, é um risco, nós precisamos estar atentos, mas me parece um momento em que as perspectivas, né, e as estruturas do sistema financeiro tradicional que nós conhecíamos estão mudando, tá certo? E tem uma pergunta, né, que nesse momento todo mundo se faz, se esse Bitcoin está sobrecomprado ou sobrevendido. De uma perspectiva macro, nós temos esse cenário. De uma perspectiva um pouco mais de curto prazo, nós temos vários dados on-chain para ajudar a gente a navegar nesse momento, entender os momentos em que o Bitcoin está sobrecomprado ou sobrevendido. O vídeo dessa semana, exclusivo para os membros Tubarão, já está publicado. Caso você queira se tornar um membro Tubarão e ter acesso a esses conteúdos de análise on-chain, em que eu ensino várias ferramentas e métricas para você analisar esses momentos, eu te convido, né, a se considerar se tornar membro Tubarão para entender esses pormenores também do mercado, tá certo? E amanhã, para quem for membro aqui do canal ou membro do Instagram, nós temos live fechada, exclusiva, para comemorar um pouquinho o Pizza Day juntos, né? Mas também para olhar para esses desdobramentos, tá certo? É um prazer viver essa all-time high com todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.